pessoal! Eu sou a professora Bárbara Furquinha, a professora de vocês de História do 8º ano, e nessa aula a gente vai falar sobre o movimento abolicionista e a abolição, e em especial a gente vai falar sobre os movimentos de resistência dos negros, dos ex-escravizados, dos escravizados tentando se libertar dessa condição que existia e que resistiu ao Brasil durante séculos. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula como nosso intérprete é o Val. Vamos começar? Bom, para a gente começar, vamos dar uma olhada qual é o grande objetivo dessa aula, que é o seguinte: compreender as formas de resistência praticada pelos escravizados. Bom, ao longo de séculos, o Brasil recebeu milhares e milhares de escravizados. O Brasil é o país que mais recebeu escravizados do mundo. Mais ainda, o Brasil vai ser um dos últimos países que vão abolir a escravidão. Esse foi um processo lento e que deixou marcas na constituição da nossa sociedade. Mas a gente tem que pensar que existiram muitos movimentos de resistência. Esses escravizados, eles não aceitavam, durante esses séculos de domínio, eles não aceitaram essa condição. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais nessa aula. Bom, a resistência de vários grupos excluídos são perceptíveis ao longo da história. Isso a gente vai ver ao longo de toda a construção da história, que alguns grupos que são considerados muitas vezes minoritários, mas que em grande maioria são a grande maioria da população, vão ser excluídos, não vão ter direitos. E a gente vai ver que esses grupos muitas vezes vão criar resistência. A gente vai ver isso ao longo da história, com a história da mulher na sociedade, a gente vai ver com discussões que incluem hoje questões de gênero, por exemplo. E daí, o que significa resistência na contemporaneidade? O que isso significa para o mundo que nós vivemos hoje? Resistência é um ato ou um efeito de resistir, de não aceitar determinadas coisas, de tentar lutar por alguma mudança, né? No caso, os escravizados, eles buscam a resistência, eles buscavam um modo de tentar resistir a todo aquele domínio que existia. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, por exemplo, um mercado de escravos no Rio de Janeiro, e que esse, inclusive, era um dos atos que muitos desses escravizados buscavam resistir. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Aqui a gente tem a notícia seguinte: terras indígenas são ilhas de resistência contra a devastação. Essa notícia vai falar, então, como vários grupos indígenas tentam lutar pela questão ambiental, tentando resistir ao avanço, das grandes empresas de agricultura, do avanço do capital sobre as suas terras. E daí a gente pensa o seguinte: o ato de resistir está implícito a um propósito. Os indivíduos que tentam resistir a alguma coisa, eles têm uma ideia, eles querem mudar alguma coisa, eles têm um propósito com eles. E constantemente vemos nos noticiários atos de resistência. Você poderia dizer qual é a última notícia que você viu falando sobre algum ato de resistência na nossa sociedade atual? Constantemente a gente vai ver isso. A gente vai ver isso nas redes sociais, nós vamos ver isso nos jornais, tanto nos telejornais quanto nos jornais de papel. Pensem mais e observem mais sobre isso. Vamos refletir? Vamos pensar um pouco mais? Olha só, alguns fatores que contribuíram para a abolição da escravidão aqui no Brasil, são a resistência dos próprios escravizados e o movimento abolicionista. Isso porque, junto com a resistência desses indivíduos que estavam sendo tratados como uma mercadoria e que desejavam a liberdade, a gente vai ver que vai existir vários indivíduos por trás de um movimento abolicionista que pretendiam tentar acabar com esse sistema de escravidão. E aí eu pergunto, qual a importância da resistência dos escravizados
para o processo que vai levar à abolição da escravidão no Brasil. Vamos ver isso mais de perto? Bom, o processo que conduziu à extinção legal da escravidão no Brasil foi longo, bastante longo esse processo, e contou com a ampla participação popular, incluindo a ação dos próprios escravizados, e além da ação desses escravizados, a gente vai ver ativistas e intelectuais negros e brancos que vão ser chamados naquele período de abolicionista. A abolicionista, então, era esse indivíduo que tinha a pretensão de abolir a escravidão. E nós vamos ver que o estudo dessa resistência nos dá subsídios para entender a busca de direitos pelos afrodescendentes na nossa contemporaneidade, o quanto esses séculos de contato, esses séculos de processo de domínio da escravização, eles deixaram marcas na nossa sociedade e que ainda estão presentes e fazem parte ainda de uma resistência que ocorre nos nossos tempos atuais. Chegamos à nossa atividade. Pessoal, eu quero que vocês copiem, respondam no caderno essa atividade e a gente volta logo para ver se a resposta de vocês está correta. E aí, pessoal, vamos ver mais de perto essa pergunta? Bom, a escravidão no Brasil trouxe muitos prejuízos e preconceitos para os escravizados. Quais foram os fatores que contribuíram para a abolição no Brasil? E
alguns dos fatores que vão contribuir para essa abolição são a resistência dos próprios escravizados, que não concordavam com esses atos de violência e autoridade sobre eles, e um movimento abolicionista, onde vários indivíduos não concordavam com isso e lutaram para o fim da escravidão no Brasil. Bom, e a resistência dos escravizados? Africanos, aqui a gente tem, né, uma imagem que mostra africanos resgatados no deck do navio da Marinha Britânica, que já vinha tentando, já desde 1845, com a Lei Bill Arbiden, proibindo o tráfico de escravos aqui no Brasil e que apreendia vários navios que fossem pegos praticando o tráfico negreiro. Bom, aqui a gente vai ver que após essa interceptação do navio negreiro, né, ela está acontecendo do navio brasileiro Albatroz, que a gente vê um desenho a lápis sobre essa situação. Bom, enquanto durou a escravidão, houve resistência. A gente não tem que criar a ilusão de que sempre houve uma situação, né, de aceitação por parte dos escravizados que sofreram o tráfico e vieram para o Brasil. Essas populações, esses grupos imensos, né, que vieram para cá, eles resistiram. É claro que existia toda uma força violenta contra essa resistência. Os escravizados resistiram por meio da desobediência, da fuga e da formação de quilombos, dos levantes urbanos e da busca por liberdade para praticar as suas culturas e religiões. Bom, um exemplo expressivo da resistência dos escravizados, isso no século XIX, foi o ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia entre os anos de 1807 e 1835. Mas mais ainda, a gente vai ver que além de todas essas revoltas, esses quilombos que eram criados, esses lugares de resistência, vão ser extremamente importantes para esses indivíduos que conseguiam fugir, acabar se estabelecendo em um local. Bom, os escravizados, eles sofriam castigos físicos constantemente. Existia um trabalho, né, uma ideia na mentalidade de muitos desses indivíduos que viviam nesse período, de que se esses indivíduos foram comprados como mercadorias, eles não eram tratados como seres humanos. Então a violência era uma prática extremamente comum. E nós vamos ver que muitos tentavam fugir e se refugiavam nos quilombos. Isso tentando fugir de toda essa situação existente. Aqui a gente vê uma imagem, né, onde existe o açoite acontecendo a um escravizado num pelourinho. Chegamos na nossa segunda atividade. Gente, eu quero que vocês copiem, respondam no caderno essa atividade e nós já voltamos daqui a alguns minutos para ver se ela está correta.
Então, pessoal, vamos ver essa pergunta? A pergunta era o seguinte: de que maneira os escravizados procuravam rebelar-se e resistirem? E, como uma resposta, a gente vai ver por meio da desobediência, da fuga e a formação de quilombos, dos levantes urbanos e da busca por liberdade para praticar suas culturas e religiões. Bom, vamos dar uma olhada aqui num mapa que mostra a capitania de Pernambuco com a representação de um dos maiores quilombos que já existiu aqui no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares. Ele foi confeccionado pelo gravista, pelo pintor holandês Frans Post, em 1647. E ele vai mostrar, então, um pouco, um desenho de como se viviam, como eram esses quilombos, que eram espécies de fazendas onde esses escravos que haviam fugido tentavam viver uma vida de liberdade. Bom, os quilombos no passado constituíram-se em locais de refúgio de africanos escravizados e afrodescendentes em todo o continente africano. Ainda hoje existem os chamados remanescentes de quilombos, os quilombolas, e esses territórios ainda são habitados por vários indivíduos que tentam manter a sua constância cultural, mesmo, claro, com as mudanças todas que existem na história. Todos os indivíduos mudam, porque ao longo da história, os países, as nações, as leis vão sendo transformadas. Aqui a gente tem uma réplica da sede administrativa do Quilombo dos Palmares, onde estima-se mais ou menos, que no seu maior auge, no momento em que tinham mais indivíduos que iam para lá, cerca de 1/4 da população brasileira morava em um quilombo, ou seja, existiam muitos quilombos, muita resistência contra o processo de escravidão. Aqui a gente vai ver um outro exemplo de resistência negra, que foi o Levante, liderado por Manuel Congo em 1838. Inclusive, aqui tem o memorial do Manuel Congo, que vai mostrar, que ainda hoje é visitado por várias pessoas. Olha só, isso tudo ocorre na região de Pati do Alferes, que é o atual estado do Rio de Janeiro. E os rebeldes, eles foram perseguidos nas matas da região e recapturados. Todos eles foram punidos com chibatadas e o líder, o Manuel Congo, acabou sendo enforcado como um meio de dizer para todos que, olha, quem for pego resistindo contra o processo de escravidão acabaria tendo a mesma consequência de Manuel Congo no ano de 1839. Nossa última atividade, copiem no caderno de vocês, respondam e nós já voltamos.
vamos dar uma olhada mais nessa questão? Olha só, o que eram os quilombos? E nós chegamos aqui. Os quilombos, no passado, constituíram-se em locais de refúgio de africanos escravizados e afrodescendentes em todo o continente americano. Isso quer dizer que não aconteceram os quilombos apenas aqui no Brasil. Existiram em toda a América vários locais onde existiram essa resistência escrava e onde esses indivíduos fugiam e tentavam viver em liberdade. Bom, vamos dar uma olhada então o que a gente estudou nessa aula. Primeiro, a gente está vendo como é que o movimento abolicionista vai levar, vai ajudar, vai contribuir para a abolição da escravidão. Na história do Brasil, esse foi um processo bastante lento. Então, ao longo desse processo lento, nós vamos ter várias leis que vão ser aplicadas para fazer com que se chegue definitivamente ao processo de abolição. Leis de terras, lei Eusébio de Queiroz. Nós vamos ver que a Inglaterra ela vai acabar agindo também, porque ela vai colocar uma pressão dentro do governo brasileiro pelo fim do tráfico escravo, né? Mas nós vamos ver também que nesse período tiveram várias formas de resistência dos escravizados. E nós vamos ver que a maioria dessas formas de resistência vão estar nos quilombos, onde esses indivíduos acabavam formando espécies de fazendas e tentavam resistir a todo esse processo de escravidão. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima.